Graça e paz. Tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Antes de trazermos a reflexão, eu quero aqui fazer um pequeno esclarecimento. Já há alguns dias que eu não subo vídeos para o canal, é porque eu tive um compromisso em outro estado. Como vocês sabem, eu moro atualmente no Ceará, mas eu sou natural de Recife, Pernambuco. Eu moro em Crateús, no sertão do Ceará. Eu tive que viajar para Recife para resolver algumas coisas, alguns problemas de cunho pessoal. Tive também que passar na minha médica. Vocês sabem, eu acho que vocês já assistiram o testemunho, não é, que eu fui acometido por um câncer em fevereiro de 2018, câncer na medula óssea, chamado de mieloma múltiplo. E graças a Deus, em janeiro, fevereiro de 2019, eu fiz transplante. De lá para cá, eu faço acompanhamento com, atualmente hoje, a doutora Carolina. É uma doença que não tem cura, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Então, essa viagem para Recife foi para resolver alguns problemas pessoais e também para passar na médica e mostrar a ela os exames mais recentes. Então, está dado aqui a justificação, ou melhor, a justificativa por não ter trazido, nesses últimos dias, não ter subido vídeos para o meu canal. Amém? Espero que você compreenda. Quero aproveitar também e mandar aqui a paz, a graça e a paz para um jovem, um adolescente, Breno. Esse jovem é membro da nossa igreja também. Aqui a minha igreja é a igreja Vinho Novo, onde o pastor que dirige a igreja é o pastor Valtércio, juntamente com a sua esposa, a pastora Cleusa. Então, o jovem Breno é um assíduo, né, do meu canal. Ele assiste todos os meus vídeos e sempre quando nós nos encontramos na igreja, ele diz: Urbano, cadê o vídeo? Nunca mais subiu. Já assisti todos. Então fica aqui um abraço para Breno, filho do irmão Fabiano e da irmã Ana Lúcia. Breno, meu querido, um abraço, um beijo no teu coração e que Deus continue colocando esse desejo no teu coração de querer aprender a palavra, de querer entender melhor a palavra de Deus. Forte abraço, Breno. Queridos, vamos para a palavra de Deus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro, ou melhor, na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Querido irmão, querida irmã, esse texto que o apóstolo Paulo escreve, ou melhor, esta carta que o apóstolo Paulo escreve, e especificamente esse texto que nós acabamos de ler, infelizmente para muitas pessoas, a Bíblia tem se tornado um amuleto ou uma pedrinha mágica. Tem pessoas que abrem a Bíblia, em vez de meditar, de ler e de entender, e quando falo em entender, não me refiro apenas ao versículo que leu, às vezes se faz necessário ler o capítulo por completo, ou até mesmo capítulos antes ou depois. Então, algumas pessoas têm tido a Bíblia, têm considerado a Bíblia como um amuleto. Né? O camarada vai sair de casa, vou abrir aqui a Bíblia, e a palavra que sair é a palavra que vai me guiar, que vai me direcionar. E não é assim. Então, muitas pessoas, de maneira equivocada, pegam esse texto e dizem: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, na verdade, não é bem assim. É claro que podemos todas as coisas, mas nem tudo, de fato, pode acontecer. Deixa eu te explicar melhor. Um outro exemplo de amuleto ou de pedrinha mágica que as pessoas acham que tem que ser assim.
Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, por exemplo, versículo 33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas pegam esse texto e dizem: a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Epa, a Bíblia não diz todas as coisas. Por isso que eu falei que é importante ler um pouco antes ou depois, para entender o contexto. Esse texto aqui, se você ler no capítulo 6, a partir do versículo 20 em diante, capítulo 6 de Mateus, versículo 20 em diante, você vai ver que Jesus está falando aos discípulos, conversando com eles, orientando eles a respeito da inquietude, da insegurança, da inquietação deles no que tange a pão, vestes e água. Jesus fala sobre esses três elementos que são essenciais para a vida. Então Jesus fala: por que vocês estão preocupados com o que hão de comer, com o que hão de beber, com o que hão de vestir? Então, o assunto que Jesus fala com eles é a respeito de pão, que é a comida, água e vestes. Quando chega no versículo 33, Jesus não está dizendo que todas as coisas. Jesus diz: todas estas coisas, estas que eu estou falando. Eu estou me referindo a pão, água e vestes. Amém? Então veja que as pessoas pegam os versículos isolados e querem fazer uma regra, como se a Bíblia fosse um amuleto, como se a Bíblia fosse uma pedrinha mágica, uma palavrinha mágica e tudo acontece. Não é assim. Então, um outro exemplo, Salmo 23, versículo 1. As pessoas dizem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim, é verdade. Mas é assim? Num passe de mágica? Você vai ficar deitado na rede, tomando água de coco, e Deus vai mandar o anjo ao seu encontro, dizer: ah, meu filho, minha filha, a porta de emprego já está aberta. Ah, meu filho, minha filha, aquela cura divina que você está esperando chegou. É assim? Não é assim. Não é um passe de mágica. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e as pessoas pegam esse versículo como se fosse uma confissão positiva, como se fosse a doutrina da prosperidade, não é? Eu posso tudo, eu posso ter a minha casa, eu posso ter meu carro, como se não houvesse preço, como se não houvesse um enfrentamento, como se o diabo estivesse dormindo e você estivesse ao bel prazer, tendo a oportunidade de fazer tudo que você quer. É assim? Não é assim. Jesus disse em João 16, versículo 33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem vence é Jesus. E nós vencemos porque Ele está em nós. Amém? Então observem que o apóstolo Paulo, quando fala aos Filipenses no capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto a respeito de aprender a contentar-se no pouco ou no muito, na fartura ou na escassez. Se você ler o versículo 11 e 12, antes do versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, você vai entender o que Paulo quer dizer no versículo 13. Paulo quer dizer o seguinte, irmãos, que eu aprendi a me contentar, eu aprendi a passar frio, eu aprendi a passar fome, eu aprendi a sofrer, eu aprendi a pregar o evangelho e ser apedrejado, eu aprendi a ter uma vida não só de sofrimento, obviamente, mas também uma vida de fartura, de cuidado, de atenção, de assistência. Então, ele junta, ele traz esse conjunto de elementos que fazem parte, ou melhor, ele traz esse conjunto de elementos que faz parte da sua vida cristã e afirma de maneira categórica: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Preste atenção nisso que eu vou te falar. O segredo do contentamento
da satisfação é reconhecermos que Deus, irmãos, Deus nos concede em cada circunstância tudo quanto necessitamos para uma vida vitoriosa em Cristo. O centro de tudo é Cristo. No capítulo 15 de João, no versículo 5, Jesus vem falando a respeito da videira verdadeira. Ele diz que ele é a videira e o Pai é o lavrador, e nós somos as varas, as galhas, onde vêm os frutos. E ele diz que, no versículo 5, no finalzinho, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Veja, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, a nossa vitória, a nossa bênção, a nossa gratidão no que tange aquilo que nós recebemos está condicionada a Cristo na nossa vida, na nossa direção. Quando o apóstolo Paulo fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo: mesmo que eu sofra, mesmo que eu passe perseguição, mesmo que eu passe fome, mesmo que eu passe por ingratidão, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ser forte, ser fortalecido por Deus, implica dizer viver uma vida com Cristo, viver uma vida intensa, viver uma vida de obediência, viver uma vida de plenitude na presença do Espírito Santo. Viver uma vida na plenitude do Espírito Santo é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Aí sim você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Lá no livro de Juízes, capítulo 6, você vai encontrar a história de Gideão. Eu não vou entrar em detalhes, eu não vou tecer comentários aqui mais detalhados, me aprofundar, para o vídeo não ficar grande. Mas Gideão, em um momento da sua história, Deus o chama porque os midianitas haviam invadido Israel, estava tomando conta de tudo. E em um dado momento, Deus fala para Gideão que: Gideão, eu vou te usar para vencer o exército dos midianitas, que, para vocês terem ideia, era 135 mil soldados. E Deus chama Gideão, e Gideão começa com 30 mil homens. Depois Deus faz a primeira prova, que é quando o Gideão pergunta os que são covardes, os que são medrosos, os que não querem ir, tomem logo uma decisão. E apenas 10 mil fica. Depois, Deus pede para Gideão levar eles a tomarem água em um rio, e aqueles que bebessem a água como um cão, coletando a água na mão e lambendo, esses seriam separados, e aqueles que não fizessem dessa forma seriam separados também e depois rejeitados. Então, de 30 mil cai para 300 homens. Veja que coisa tremenda. Deus levanta Gideão e coloca na mão de Gideão 300 homens para vencer um exército de 135 mil homens. E nessa guerra, o povo de Israel sai vencedor, porque diz a Bíblia, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Juízes, você vai encontrar essa história. Diz lá que o Senhor entregou os midianitas nas mãos de Gideão. A tua vitória está condicionada à obediência à palavra de Deus. A tua vitória, a salvação do teu filho, do teu esposo ou da tua esposa, a porta aberta de emprego, a causa da justiça que está travada, a tua vitória está condicionada, sabe a quê? A obediência à palavra de Deus e à presença do Espírito Santo na tua vida. Se você deixar o Espírito Santo te guiar, se você deixar Jesus dominar a tua vida, porque Ele não é apenas Salvador, Ele também é Senhor da tua vida.
com certeza você poderá dizer e irá dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Querido, o Davi também, e eu fecho aqui a mensagem, quando ele vai enfrentar Golias, que era o homem temido por todo o exército de Israel, mas Davi vai até Golias e diz: você vem contra mim, Golias, com espada, com escudo e etc., mas eu vou contra ti em nome do Senhor. A vitória de Davi só foi alcançada, só houve êxito nesta luta, nesta batalha para Davi, porque ele foi em nome do Senhor. E eu quero te dizer e fechar essa mensagem: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Jesus for o centro da tua vida, quando o Espírito Santo guiar os teus passos e quando você crer de fato que Deus é o Senhor de todas as coisas, você realmente poderá todas as coisas naquele que te fortalece. Deus abençoe você e Deus aplique no teu coração essa palavra. E não viva mais de usar a Bíblia como uma caixinha de surpresa. Vou tirar aqui um texto aqui. Aí você lê. Não é assim. Aprenda a ler a Bíblia. Aprenda a interpretar. Aprenda a ler o contexto. Aprenda a entender o contexto passado, o contexto remoto. Aprenda a entender o que a Bíblia diz como um todo, para que você aplique na sua vida, de fato, o que Deus quer falar ao teu coração. Eu quero te agradecer por ficar comigo até esse momento. E eu peço a você que você divulgue esse vídeo, né? Essa palavra que foi ao teu coração, esse momento de reflexão. Nós temos no nosso canal palavras, momento de reflexão, momento de oração, temos também direto ao coração e temos milagres de Jesus. Que essa palavra possa impactar a tua vida, o teu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de clicar no sininho para que você receba a notificação dos outros vídeos que eu vou subir aqui. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Deus te abençoe, Breno, esse jovem, esse adolescente que está no caminho certo, ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe teus pais, Fabiano e Ana Lúcia, esses irmãos queridos da nossa igreja. Deus abençoe meu pastor Valtécio, a minha pastora Cleusa e todos os pastores e pastoras que fazem parte dessa igreja tão maravilhosa. Igreja Vinho Novo, aqui em Crateús, no Ceará. Deus abençoe e até a próxima reflexão. Fica com Deus.